O ar era denso, carregado com o cheiro de madeira antiga e coisas esquecidas. Cada canto da loja parecia contar uma história, cada objeto parecia ter uma alma própria. Partículas de poeira dançavam nos fracos raios de sol que se infiltravam pela vitrine empoeirada da loja de antiguidades. Era como se o tempo tivesse parado ali, preservando memórias em cada grão de poeira. João, um jovem com um fascínio pelo peculiar, examinava os corredores abarrotados. Ele sempre se sentiu atraído por lugares como aquele, onde o passado parecia estar ao alcance das mãos. Seus olhos pousaram sobre um espelho de mão de prata, em cima de uma almofada de veludo. A peça parecia chamar por ele, destacando-se entre os outros objetos. A moldura ornamentada estava fria ao toque, enviando um arrepio pela espinha de João. Ele sentiu uma conexão imediata, como se o espelho guardasse segredos que só ele poderia desvendar. Ele se sentiu inexplicavelmente atraído por ele. Era como se o espelho tivesse uma vida própria, uma presença que não podia ser ignorada. João sempre foi apaixonado por antiguidades, cada peça sussurrando histórias de eras passadas. Ele imaginava as mãos que já haviam segurado aquele espelho, as vidas que ele havia refletido. Este espelho, porém, parecia diferente. Havia algo nele que o distinguia dos outros, uma energia que João não conseguia explicar. Ele o chamava. Sua superfície polida refletia não sua imagem, mas um vórtice de sombras. João sentiu um calafrio, mas não conseguia desviar o olhar. Havia uma aura inquietante sobre ele, uma promessa silenciosa de algo mais. João sentiu que o espelho guardava segredos antigos, talvez perigosos. Ele precisava ter aquele espelho. Era como se uma força invisível o compelisse a possuí-lo, a desvendar seus mistérios. Interessado em algo, rapaz? A voz do lojista era rouca, mas havia um tom de curiosidade nela. Uma voz rouca o assustou. João virou-se rapidamente, seu coração batendo mais rápido. Uma figura curvada emergiu das sombras. Seus olhos, ampliados por óculos grossos, brilhavam com uma luz estranha. O velho parecia saber mais do que deixava transparecer. Ele lembrava João de uma coruja sábia, guardando seus segredos. Havia algo de enigmático em seu olhar, algo que fazia João se sentir observado. O velho lojista olhou para João com uma mistura de curiosidade e cautela, seu olhar demorando-se no espelho na mão de João. Era como se ele soubesse do poder que aquele objeto possuía. É uma peça e tanto, não é? A pergunta pairou no ar, carregada de significado. Sem dúvida, grasnou o lojista, sua voz pouco mais que um sussurro. Mas cuidado, jovem. Este espelho não é um objeto comum. Ele carrega consigo histórias antigas e energias que muitos não conseguem compreender. Este espelho, ele tem uma certa energia. Não é para os fracos de espírito. Muitos que o possuíram antes de você relataram eventos estranhos e inexplicáveis. João riu nervosamente, descartando as palavras do lojista como superstição boba. Ele nunca acreditou em tais coisas, sempre preferindo confiar na lógica e na razão. Ele sempre foi um homem prático, zombando de histórias sobrenaturais. Para ele, o mundo era feito de fatos concretos e tangíveis, não de fantasmas e maldições. Ele pagou pelo espelho, ignorando a sensação inquietante que floresceu em seu peito. A curiosidade e a beleza do objeto superaram qualquer medo irracional que pudesse sentir. Ao sair para a luz do sol, o espelho parecia estranhamente pesado em suas mãos, seu frio penetrando em sua pele. Era como se o objeto estivesse drenando sua energia, mas ele sacudiu a cabeça, afastando esses pensamentos. A viagem de ônibus para casa foi tranquila, mas João não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Ele olhava ao redor, tentando encontrar a fonte de seu desconforto, mas não via nada fora do comum. Ele viu seu reflexo na janela do ônibus, seu rosto parecendo distorcido e estranho. As sombras ao seu redor pareciam se mover de maneira sutil, quase imperceptível.
Balançando a cabeça, ele atribuiu isso à luz fraca e à sua própria ansiedade crescente. Talvez estivesse apenas cansado, imaginando coisas que não estavam realmente lá. Ele estava sendo ridículo, deixando as palavras do lojista o afetarem. Afinal, era apenas um espelho, um objeto inanimado sem poder real. De volta ao seu apartamento, João colocou o espelho na mesa de cabeceira. Ele observou a moldura intricada e os detalhes finos, admirando a habilidade do artesão que o criou. A moldura de prata brilhava sob o brilho quente do abajur. As sombras ondulantes em suas profundezas pareciam se aprofundar. Era quase hipnótico, como se o espelho tivesse uma vida própria. Ele tentou ignorar a sensação persistente de desconforto que o envolvia como um manto. As sombras na sala pareciam se alongar e se mover, criando formas que ele não conseguia identificar. Ele estava apenas deixando sua imaginação correr solta. Mas, no fundo, uma pequena voz sussurrava que talvez, apenas talvez, o lojista estivesse certo. E se o espelho realmente tivesse algum tipo de poder? Ele afastou esses pensamentos, decidido a não deixar o medo irracional dominá-lo. No entanto, enquanto se preparava para dormir, não pôde deixar de lançar um último olhar para o espelho, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O sono, no entanto, mostrou-se evasivo. João se revirava na cama tentando encontrar uma posição confortável, mas a tranquilidade do sono parecia sempre fora de alcance. Toda vez que João fechava os olhos, ele era assombrado por sonhos perturbadores. Imagens vívidas e aterrorizantes invadiam sua mente, tornando impossível relaxar. Figuras grotescas dançavam na periferia de sua visão, suas risadas ecoando em seus ouvidos, transformando-se em gritos de gelar o sangue. Essas figuras pareciam ganhar vida própria, movendo-se com uma malevolência que fazia seu coração disparar. Ele viu imagens fugazes de uma mulher com olhos tão negros quanto o vazio, seu rosto contorcido em um grito silencioso. A expressão dela era de puro desespero, e João sentia um calafrio percorrer sua espinha. Cada vez ele acordava com um sobressalto, seu coração batendo forte contra as costelas. A sensação de pânico era tão intensa que ele mal conseguia respirar. Um som abafado de arranhões, como garras na madeira, despertou João. Ele tentou ignorar, mas o som persistente parecia penetrar em sua mente, aumentando sua ansiedade. Ele se sentou na cama, seus olhos percorrendo o quarto. Cada sombra parecia esconder um segredo, cada som parecia um presságio de algo terrível. A única fonte de luz era a lua, lançando longas e assustadoras sombras que dançavam na parede. Essas sombras pareciam ganhar vida própria, movendo-se de maneira inquietante. O arranhão veio novamente, desta vez mais alto, parecendo emanar do próprio espelho. João sentiu um arrepio percorrer seu corpo, como se algo estivesse tentando se comunicar com ele. Ele podia jurar que viu as sombras dentro dele se contorcendo e se retorcendo, assumindo formas monstruosas. Era como se o espelho fosse uma janela para outro mundo, um mundo de pesadelos. João olhou para o espelho, sua respiração presa na garganta. Ele não conseguia desviar o olhar, hipnotizado pelo terror que emanava daquela superfície refletora. Ele disse a si mesmo que era apenas a casa se acomodando, sua mente pregando peças nele. Tentou racionalizar o medo, mas a sensação de perigo iminente não desaparecia. Ele tentou ignorar o som, puxando as cobertas sobre a cabeça, buscando consolo na escuridão familiar. Mas mesmo debaixo das cobertas, ele não conseguia escapar da sensação de que algo estava errado. Mas o sono, quando finalmente veio, não ofereceu escape dos pesadelos que se agarravam a ele como teias de aranha. Cada sonho era uma nova tortura, uma nova descida ao desconhecido. O tempo parecia se arrastar, cada minuto uma eternidade. João olhou para o relógio, esperando que a noite terminasse, mas as horas passavam lentamente.
como se zombassem de seu tormento. Finalmente, os primeiros raios de sol começaram a penetrar pela janela, trazendo um alívio temporário. A luz do dia dissipava as sombras, mas João sabia que a próxima noite traria os mesmos horrores. Ele se levantou da cama, exausto, mas aliviado por ter sobrevivido a mais uma noite. Cada manhã era uma pequena vitória, mas a batalha contra seus pesadelos estava longe de terminar. A luz da manhã penetrou nas pálpebras de João, forçando-o a acordar. Ele se espreguiçou, sufocando um bocejo, e congelou. Algo estava errado. Ele não estava em sua cama. Ele estava no teto. O pânico o dominou ao perceber que ele não estava apenas preso ao teto. Todo o seu quarto estava de cabeça para baixo. Móveis se agarravam precariamente ao chão acima. Estantes de livros alinhavam o teto, e o tapete estava inexplicavelmente preso à parede. A descrença lutava com uma certeza arrepiante: o espelho. Desesperado, ele desceu pela parede, sua mente um turbilhão de confusão e medo. João cambaleou para fora de seu quarto. O resto do apartamento estava da mesma forma, um reflexo invertido de seu antigo eu. Ele correu até a janela, abrindo-a com força, desesperado por ar fresco, por um senso de normalidade. A rua abaixo, no entanto, não oferecia conforto. Prédios se erguiam do céu, suas fundações aparentemente plantadas nas nuvens. Pessoas caminhavam com suas cabeças apontadas para a terra, seus passos firmes, apesar de sua orientação impossível. O mundo era um reflexo distorcido, uma zombaria horrível da realidade. O estômago de João se revirou, um medo primordial o agarrando.